Boa noite, bem-vindas ao Passo a Passo. Temos connosco a Ana Ulrique Peçanha, que tem a idade perfeita e o número de elementos da família, o número perfeito. Tem 5 filhos, mais dois, 7, e vem-nos falar do Tesouro do Coração. Um grande desafio, Ana. Passei para ti a bola deste tema, mas com toda a confiança, sem criar muito medo em ti, porque eu sei que tu és capaz. Mas também te queria agradecer muito a tua disponibilidade e também fazer aqui publicidade a uma página de Instagram que se chama anapeçanha.arte. Vale a pena ver, não percam. E pronto, Ana, passo-te a palavra. Queria-te agradecer mesmo estares aqui a falar-nos do Tesouro do Coração. Boa noite a todos, a todas neste caso, acho que somos só mulheres para já. O convite da Inês, que desde já agradeço, venho falar-vos sobre castidade nas palavras, obras, pensamentos e desejos. Quando a Inês me pediu para falar hoje, disse logo que sim, sem ler bem qual era o tema em questão, porque tenho por norma tentar não dizer que não às minhas amigas. Mas quando comecei a preparar a sessão, pensei no que é que eu me fui meter. Primeiro, pela fasquia elevada que estas sessões já levam, com excelentes oradores antes de mim. E segundo, porque sabendo o que é castidade e procurando vivê-la no meu dia a dia, nunca me tinha dedido muito tempo a pensar como explicá-la. Quando era mais nova, lembro-me de um padre me dizer, ao vê-lo levar um conjunto de folhas debaixo do braço, que quem não tem bons dotes de retórica, escreve a homilia. Também por isso optei por escrever aqui alguns pontos que passarei a partilhar convosco. Gostaria ainda de salientar que todos somos chamados a viver a castidade, mas sob diferentes manifestações, de acordo com aquilo que é o estado de vida de cada um. A castidade manifesta-se de uma forma para pessoas casadas, como é o meu caso, e de outra forma para pessoas que não são casadas. O que vou partilhar aqui baseia-se mais na minha experiência, na minha própria vivência de mulher casada e mãe de 6 filhos, Inês, são 6, já tenho um a caminho, isso aí também conta. Então, a palavra castidade vem do latim castos, que significa puro. No início, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, andavam nus porque não conheciam o conceito de vergonha. A doação um ao outro era uma doação divina, total. Com o pecado original, chegou a forma errada de olhar e viver aquilo que o ato conjugal foi criado para ser. Adão e Eva passaram a andar vestidos, porque a doação ao outro tornou-se egoísta, e uma que procurava o próprio prazer. Passaram a cobrir-se, porque não queriam ser olhados como uma coisa que servia para satisfazer os desejos do outro. E é aqui que entra a necessidade da virtude da castidade. A castidade não apaga o fogo da paixão, mas acende-o na direção certa e orienta-o para um amor mais profundo, que não compromete a dignidade humana. Isto requer disciplina, requer sacrifício, requer treino, mas é uma disciplina que não destrói. É a mesma disciplina que é requerida de um pianista, de um atleta, até de um artista. Preferimos ouvir um pianista a tocar sem controle, ou um pianista treinado que toque com sabedoria, que leva os nossos corações com a sua música. Por trás da música há um treino, há sacrifício e há muita aprendizagem. A maravilha da virtude da castidade é que, à medida que a vamos vivendo e praticando, os nossos desejos vão sendo reordenados. Segundo a Teologia do Corpo, um conjunto de 129 audiências que o Papa João Paulo II proferiu entre 79 e 84, e que facilmente se encontram na internet, e são de uma enorme riqueza, vale a pena ler. A castidade é a virtude que orienta e direciona o desejo sexual, as atrações e as emoções para um amor verdadeiro e autêntico. É aquilo que nos dá um coração puro. E estou aqui a direcionar muito para a parte conjugal, mas eu já vou depois particularizar nos pensamentos, nas ações, que é mais abrangente a todas as realidades. E foi para isto que fomos criados, e é assim que somos felizes. Há uns tempos a minha filha Mercedes, que até é quem está aqui ao lado, não sei se está a fazer muito barulho, espero que não, parece que está a ressonar, mas está a beber um biuro. Recebeu uma bicicleta quando fez 4 anos e tínhamos que ir montar, mas vinha sem instruções. Tinha assim algumas peças soltas e os pedais, por alguma razão, não entravam. Perguntámos a várias pessoas muito entendidas em bicicletas e ninguém nos conseguia ajudar. Os pedais não entravam onde deviam e uma bicicleta sem pedais não vai a lado nenhum. Na tentativa de gerir a tristeza de uma criança de 4 anos, enviámos um e-mail para o fornecedor, que rapidamente nos respondeu e resolveu a situação. Ele, como ninguém, conhecia aquilo que tinha criado. Qual é então a melhor forma de sabermos como alguma coisa funciona? Perguntar ao fornecedor. Quem nos criou sabe o que nos convém. Todos nós precisamos da virtude da castidade. E porquê? Porque a forma natural como experienciamos o desejo e aquilo que nos atrai é diferente da forma que Deus sonhou para nós. Fomos feitos à sua imagem e semelhança e somos chamados a amar como Ele ama. Esta doação total ao outro implica vários outros temas que passarei a mencionar, começando pela abertura à vida. O Bernardo e eu temos 6 filhos únicos e recebemos os filhos que Deus nos manda como um projeto a 3. Pode haver alturas em que é importante passar a chegada do novo filho, pode haver alturas em que gostaríamos muito de ter mais um filho e ele não vem.
Podemos procurar e voltar a procurar se a Igreja tem alguma lista dos motivos graves que levam um casal a não estar aberto a uma nova vida. Mas ela não existe, porque o maior dom que Deus nos deu foi a liberdade, a consciência de cada um, ver as coisas com Deus e a comunicação do casal. São estas que devem ditar essa decisão. Podemos sempre pedir conselho a alguém, mas que seja alguém que nos ajude verdadeiramente. Estamos rodeados de pessoas que querem validar decisões, aconselhando outros ao mesmo. Vou dar um exemplo. Para muita gente com 2 filhos, o nosso número ideal de filhos eram 2, e quando anunciámos que vinha o terceiro, passámos de bestiais a bestas. Vou exagerar. O ato conjugal é suposto ser uma expressão e renovação dos votos que fizemos no nosso casamento. Amar como Deus ama, livremente, totalmente, fielmente e com a possibilidade de gerar vida. Se forem ler o missal do dia do vosso casamento, para quem é casado, foi isto que prometemos um ao outro nesse dia. O Papa João Paulo II diz que isto representa o problema interior de muitos, se não todos, os casamentos. Não é apenas o problema das finanças pessoais, o Excel, não é só a forma como educamos os nossos filhos, ou até a mesma frequência com que se pratica o ato conjugal. O grande problema interior de todos os casamentos, segundo o Papa João Paulo II, é a forma de expressar e renovar os votos do casamento através dessa linguagem corporal. A nossa escolha entre darmos um ao outro inteiramente e sem reservas numa doação como Deus dá à sua igreja, versus uma doação em que o casal se usa um ao outro, dominando o outro e querendo controlar o outro pelo seu próprio prazer, e dessa forma fechando-se a todas as consequências dessa união. E gostava de aproveitar, estou a falar muito rápido, Inês, faz-me só assim ou não? Eu falo um bocado rápido. Se calhar sim, estás a falar um bocadinho Está rápido, bem, então mas vou desacelerar. estás a ir bem. Então vou desacelerar. Gostava de deixar uma nota relacionada com isto, que me pareceu importante referir, não é o ponto, penso que não é o ponto essencial aqui do tema, mas pensava que é muito importante que nós, pais, saibamos viver bem esta doação e esta vivência em casal, para comunicarmos bem aos nossos filhos, porque a verdade é que eles vão aprender isto, e é bom que seja aprendido por nós. Se vivemos esta entrega ao outro de uma forma ordenada, também vamos saber comunicá-la como aquilo que ela é, sem vergonha e sem Rodriguinhos. Deixa ainda também mais uma nota, que não é menos importante, mas cada filho traz mesmo um pão debaixo do braço. E o Bernardo e eu somos testemunhas disso. É mesmo 100 por 1. Não vale a pena estar aqui a dar exemplos, mas acho que somos mesmo, vemos mesmo a atuação de Deus na nossa vida. E damos a nossa parte, e o nosso trabalho, e o nosso empenho, e paciência, e energia, e Deus faz o resto. Depois também pensava na questão da fidelidade. A castidade também implica viver uma fidelidade total ao outro. Nem sempre se é infiel com uma traição explícita. E há uns anos, quando comecei a trabalhar, convidaram-me para ir beber um copo ao final do dia de trabalho, era suposto ser assim, after hours em equipa, e no final acabámos 2 pessoas, um colega meu e eu. Desculpa, tudo bem? Vocês engasgou-se. E eu na altura não era casada, e por isso estaria tudo bem por mim. A questão é que o meu outro colega era casado, e pronto, eu fiquei um bocado desconfortável com aquilo, e acabei por dizer que tinha que ir andando. Ele até foi na Avenida da Liberdade, num daqueles quiosques. E lembro-me de pensar assim: se a mulher dele agora passasse de carro, o que é que ela ia achar, não é? Ou seja, às vezes uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, e o que é que ela ia achar? Portanto, às vezes mesmo é preciso também esse cuidado, porque acho que as coisas, já também já falarei sobre isso, não começam, estes ataques à castidade não começam, não são subtis, mas começam de uma forma subtil. Bem, eu acabei por dizer que tinha que ir andando, tinha um compromisso, era jantar em casa com os meus pais, mas não deixava de ser um compromisso. Acho que muita gente pensa que a atração acontece simplesmente ou nos sentimos atraídos por alguém ou não. E a atração, lia num texto muito bom, que depois posso mandar a Inês se alguém tiver interesse, que o sentimento deriva dos nossos pensamentos. Quando vemos alguém, podemos achar que é muito gira e sentir essa atração, mas o que muda são os nossos pensamentos a partir daí, e é aqui que entra também a castidade nos pensamentos. Começamos a imaginar como é que seria estar casado com aquela pessoa, fantasiamos estar com essa pessoa. Para quem não é casado, pensa numa pessoa que está casada, ou enfim, há tanta coisa que não vale a pena dar exemplos. Acho que isto é mesmo do foro da consciência de cada um. Mas eu acho que são esses pensamentos que depois nos levam a não viver a pureza e a fidelidade ao outro no nosso casamento. E vou desacelerar outra vez, Inês, desculpa, isto começa por outras palavras, é esta vivência da castidade. A castidade também começa no nosso espírito, não no corpo, é uma expressão da condição do nosso espírito.
esta fidelidade expressa a qualidade de vida, da nossa vida interior e materializa-se nas escolhas que fazemos a cada momento. E pensava assim em alguns exemplos típicos, clássicos, que é, por exemplo, se dizemos mal do marido ou da mulher ao colega de trabalho, que parece sempre que é aquele que nos percebe melhor do que ninguém. Ou se queimamos a reputação do nosso marido, da nossa mulher, ao contar coisas sobre ele à nossa melhor amiga. Por exemplo, são eu vejo como não é eu, porque isto não se trata de mim, mas isso são ataques não dá para fazer isto, à dignidade, à dignidade do outro e, portanto, à forma como vivemos a castidade. Neste, depois espero que consigas tirar este ruído de fundo da Mercedes. Também, como dizia há bocado, a infidelidade é subtil. Não começa com. Venha cá, venha aqui assistir aqui comigo. Vai ali, Inês. A infidelidade é subtil, não começa com adultério, mas começa com os pensamentos e com as atitudes. E quando o processo começa é difícil de parar. Por isso é que a Igreja fala tanto da importância de termos um coração puro e resguardado. Ninguém vai ter com outra pessoa e dar um beijo de repente, nem sequer nos filmes. Começamos por pensar o quão infelizes estamos, as falhas que o outro tem, todas as coisas que ele ou ela fazem para nos sentir, para nos fazerem sentir pouco amados ou inseguros, e as maneiras como ele é egoísta no casamento, por exemplo. E a partir daí é uma rampa deslizante. Olha, ou você se porta bem ou não vai poder ficar aqui. Desculpa. A maior parte das pessoas que não vive a castidade falo porque há qualquer coisa que está a falhar. E eu acho que isso é bom procurarmos respostas de uma forma direta e perceber como é que nós podemos fazer alguma coisa para mudar. Falta amor, põe amor e tirarás amor. Então, mais do que pensar como é que o outro nos faz sentir, tentar dar o primeiro passo de perceber se ajudamos o outro a sentir-se amado, respeitado e seguro. Não controlamos a forma como o outro se sente, mas controlamos a forma como encaramos todos os dias a fidelidade e a nossa entrega. Claro que, dito isto, há uma vulnerabilidade associada, porque quando nos damos ao outro, deixamos que esse outro nos possa magoar. Mas alguém me dizia no outro dia: a pessoa que mais nos vai magoar é a pessoa que mais nos vai amar. Eu estou no último parágrafo, estou com um bocado de vergonha, porque estava com tanto medo de não conseguir cumprir a meia hora, mas pronto, eu vou dizer isto muito devagarinho. Viver essa castidade nos pensamentos, palavras e ações também requer esse treino do pianista que nós falávamos há bocado, do artista, do atleta. Nas conversas que temos com os nossos amigos, com colegas, no saber sair de ocasiões que sabemos que nos podem fazer mal, certos olhares, certas leituras, alguns espetáculos. E pensava também que devemos dar o exemplo aos que nos rodeiam. Eu, mais uma vez, peço desculpa por a maior parte das pessoas que me rodeiam são os meus filhos. Por isso, eu pensava neles e pensava que às vezes, por exemplo, estamos a ver algum filme na televisão, estima-se hoje em dia que a idade média nos Estados Unidos de iniciação à pornografia por crianças está nos 9 anos. E que é, para além de muito triste, muito grave, porque deixa marcas irreversíveis. Eu pensava na importância de nós pais também, tios, tias, escolhermos bem as coisas que lemos, as coisas que ouvimos, as coisas que vemos, porque isso também dita depois a fasquia daquilo que será o que eles próprios também vão consumir. E todos somos muito influenciáveis e sabemos o poder que a imagem tem. Tal como o treino do pianista, a vontade treina-se. E há uma expressão inglesa que eu gosto muito de um casal americano, que eles passam a vida a dizer isto, mas é fake it till you make it. No fundo olha, vai-te autoconvencendo até ao dia em que acreditas. Portanto, e a vontade é muito este exercício que se trabalha todos os dias. Depois também pensava na questão da imaginação, da importância de cortar a imaginação. Eu também é conhecida pela louca da casa e parece que traz sempre pensamentos passados ou sugestões futuras, então saber também dar-lhe o seu devido lugar. Para mim não é fácil a parte da imaginação porque como pinto preciso de imaginar muito, tá? A imaginação faz muito parte do meu dia-a-dia, mas até isso tem que ser ordenado, não é? Porque há a imaginação ordenada e depois há a imaginação desordenada e acho que todas percebemos o que é que estou a dizer. E depois uma ideia que uma vez me deram e que eu achei gira, e isto serve para falar para maridos, mulheres e para amigos, amigas, que é cada vez que estamos a falar sobre alguém, imaginar que aquela pessoa está do outro lado da porta a ouvir.
e tentar e pensar que gostaríamos que aquela pessoa ficasse com um sorriso ao ouvir-nos falar dela. Então, acho que isso pode nos ajudar também nesta na castidade das palavras. E depois, quando caímos, porque todos caímos, recorremos a uma das coisas que Deus nos deixou, das melhores coisas, que é a confissão e a direção espiritual, que deu imensos frutos. E Inês, queres dizer alguma coisa? Quero-te fazer uma pergunta, não sei se mais alguém quer, mas acho que poderia ser interessante se te lembrares assim de algum exemplo da educação deste tema, porque como também tens filhos em várias fases, um, o que é que te inspira como mãe educadora e que experiências positivas é que tens, também negativas também se quiseres partilhar, mas o que é que tu aconselharias a uma mãe, para que tipo de pedagogia é que tu aconselhas? Olha, eu acho que a coisa que no outro dia, olha, por acaso foi uma coisa que eu vi que ia dizer, e depois esqueci-me, que ele dizia, eu antes de casar tinha 8 teorias sobre, não estava casada e tinha 8 teorias sobre como educar crianças, agora estou casado, tenho 8 filhos e não tenho teorias. E é muito uma realidade que eu percebo perfeitamente o que é que está a dizer. Eu acho que é tentar antecipar as coisas, termos este olhar que há quem chame de sexto sentido, que eu acho que é um olhar de estarmos atentos aos detalhes, sabermos interpretar, conhecer cada filho, e às vezes isso é mais difícil quando se tem mais filhos. Por outro lado, também recebemos mais graças para isso. Portanto, é descomplicar e já está. E olha, rezá-los muito, tê-los muito rezadinhos ajuda muito. Penso muito em Santa Mónica, que é mãe de Santo Agostinho, que andou completamente desviado e depois tornou-se doutor da igreja, e por isso, nos tempos que correm, que não são fáceis e os nossos filhos estão expostos a muita coisa, acho que ajuda muito termos assim um patrono ou uma patrona a quem vamos pedindo para olhar por eles. E depois é isso, eu acho que nós não podemos, se nós quisermos saber como é que os nossos filhos vão ser daqui a uns anos, basta apontarmos uma câmara para nós e saberemos, quer dizer, claro com as suas alterações, porque cada pessoa é uma pessoa, é singular, mas ajuda muito pensar que aquilo que é o nosso exemplo funciona muito melhor do que qualquer discurso que nós lhes possamos dar. Então, lá está, se nós vivemos bem as coisas, se nós sabemos escolher aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, a forma como falamos, eles absorvem tudo, não é? Eles fazem-nos um raio-x. Então, mesmo com as conversas à mesa, quando estamos a falar sobre alguém, a caridade com que falamos, as palavras que usamos para nos referirmos a alguém, a compreensão que temos perante realidades diferentes das nossas, acho que isso é o que eles mais podem beber, para a sua vida. E falámos muito com eles, ou seja, alguém me dizia, nós mães temos que saber ter tempo de sofá. Temos de estar sentados no sofá, até podemos fingir, temos de ter mil coisas para fazer e pensar assim, não, eu tenho que ir lavar a roupa, estender não sei o quê, whatever, mas ajuda muito a pessoa a parar e fingir que não tem nada para fazer. É aí que eles se aproximam e que nos contam as coisas. Se nós estamos sempre numa lufa-lufa, eles vêm-nos ocupadas e acho que há muita coisa que se perde. E depois aproveitar os tempos mortos, olha, não é mortos, mas o trânsito, por exemplo, a mim ajuda muito. É uma altura em que eu estou a olhar para a frente e os meus filhos não estão a olhar para mim, olhos nos olhos. O que ajuda, porque às vezes se me querem contar alguma coisa que lhes custa contar, olhos nos olhos, o trânsito é ótimo, porque a mãe não está a olhar para eles, não é? Olha, assim, pequenas coisas. Não sei se respondi à pergunta. Sim, claro que sim. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Ai, vá lá, alguma pergunta só para eu não me sentir tão mal isto ter sido tão rápido. Devíamos ter inventado aqui umas Não, perguntas, Inês. não, senão eu faço. Podia-te perguntar também, que tu tens também que dedicar tempo exclusivo a cada um, porque podes estar no sofá, mas ser sempre o mesmo que vai ter contigo. Como é que tu arranjas recursos ou pretextos para estar com cada um? Olha, instituí o almoço com. Então, vou também dizer as idades dos meus filhos, que isso também ajuda. Tenho o Vasco com 7 anos, está quase a fazer 8. Tenho a Mercedes que fez agora 4. Depois tenho o Estevão com 2 anos, o Salvador com 1 ano, o Zé Federico com 7 meses e a Caetana que ainda está em progresso, está a caminho. E, portanto, eles são todos muito pequenos, não é? Ou seja, aquele que neste momento mais me procura com esses temas seria o Vasco, com 7 anos, quase 8. Embora os outros, quer dizer, também ajuda, eles absorvem desde pequenos, portanto, acho que desde pequenos ajuda que as conversas sejam, que se aumente que se suba a fasquia.
Procurar tempos com cada um. Por exemplo, o Vasco, eu tento almoçar com ele quando sei, não tenho um dia definido, não é uma rotina definida, mas por exemplo, sei que ele está a precisar um bocadinho mais de falar ou assim, ou o Bernardo ou eu, vamos buscá-lo para almoçar e almoçamos. Eu gosto de sentir especial. E depois, olha, vou deixando, os outros ainda são mais pequeninos, portanto, de vez em quando vai ficando comigo em casa, fica no ateliê, pinta comigo. Não é o ideal, porque são sempre dias menos produtivos, mas aproveita-se sim e eles sentem-se especiais. Mas quer dizer, tu, melhor do que ninguém, saberás responder essa pergunta, porque também penso muitas vezes, eu vejo o meu filho Vasco e vejo os outros e digo muito que, penso muito, digo muito ao Bernardo e pensamos muito nisto, que é os nossos segundo, terceiro, quarto, quinto filhos são mais felizes do que o nosso filho único era, e foi filho único durante 4 anos, porque eles não têm só a atenção dos pais, e essa atenção, claro que é muito importante, mas terem a atenção dos irmãos também é espetacular, por isso é uma festa para eles cada vez que nós lhes dizemos que vem mais um filho, e até disso eles bebem, não é? Até eles perceberem essa particularidade da união conjugal que é geradora de vida. Beberem disso desde que são pequenos, podem um dia mais tarde não ser por aí o caminho deles, mas acho que já ajudará. Ah, Ai, obrigada, Renata. Ahm, pronto, eu nisto estava a falar sobre. Eu não sei se a Renata é casada, a Inês já me dirá. sim, Eh, sim. pronto, eu acho que isto. Quem mais, neste caso, estava a referir-me mesmo ao nosso, neste caso, marido, e também aos nossos filhos, não é? Nós sabemos que aqueles que mais nos amam, as pessoas que estão mais próximas de nós, são aquelas também que nos são capazes de magoar mais, porque há uma vulnerabilidade associada à relação. E, portanto, nós sujeitamos a ser queridos, mas também a sofrer, porque, enfim, porque as coisas não são. Mas isso também é. Eu acho que isso também é o que torna bonito, não é? Porque senão voltamos àquilo que falámos no início, que é. Uma relação entre duas pessoas, de amizade, de conjugal, é uma relação que é tanto mais interessante quanto a doação que é feita um ao outro. E, portanto, se nós estamos preocupados mais com aquilo que o outro me faz a mim sentir, não nos vamos tornar vulneráveis, porque a partir do momento em que aquele outro não me faz, não me dá aquilo que eu estou à procura, eu salto fora. Deixar-nos magoar, que acontece, porque pode ser uma resposta mais torta, pode ser um dia menos, ou uma desatenção, ou uma falta de cuidado. Uma das coisas que eu lia nesse texto, e esse texto foi escrito há muitos anos, é que uma relação entre duas pessoas, também, mais uma vez, de amizade, de conjugal, é tanto mais rica quanto as duas pessoas crescem em amizade, fidelidade e cuidado com o outro. Eu pensava neste cuidado com o outro. Às vezes a pessoa falha porque se distraiu ou porque, enfim, e por isso conseguir deixar o outro amar-nos, mas também poder magoar-nos é uma vulnerabilidade própria das relações. Não sei se respondi, Renata. Eu se calhar fazia uma analogia com o sofrimento de Cristo na cruz, não é? Que foi uma manifestação de muito amor por cada uma de nós, por cada um de nós, não é? E de facto foi essa disponibilidade para nos resgatar do pecado, para nos conseguir a possibilidade de irmos para o céu. No fundo, é uma manifestação de amor de quem quer sofrer por nós. Eu acho que pode haver uma analogia aqui também no casamento e nas relações de amizade, em que de facto o que nós estamos dispostas a dar é a manifestação da dimensão do nosso amor por aquela pessoa. Uhum. E isto aplica-se a todas as relações de amizade e de amor. Acho que também se pode ir por aí. Sim, sem dúvida, e também a questão da liberdade, não é? Porque o outro só nos pode fazer tanto bem ou tanto mal porque é livre. E no fundo isso é um dom que Deus nos deu a nós e que nós damos ao outro, entregamos ao outro quando estamos numa relação de amizade, lá está, conjugal, e essa liberdade permite tudo. Temos aqui um homem, É o meu é irmão teu irmão. Manel. Eu posso fazer uma pergunta, Sim, sim, Maria? Maria. Tudo bem? Eu estou sem, aqui Câmara. sem, ai, sem câmera porque estou com pouca bateria e também no sítio onde tenho não tenho rede, estou a usar o telemóvel. A minha pergunta, eu não sou casada, e no entanto, tem aqui a ver com o desencanto.
Já estou numa fase de vida, eu tenho 38 anos, portanto, a chegar aos 40, muitos amigos e família que se casaram entre os 20 e os 30 e poucos. E, e às vezes dou por mim já olhar para estes casais que estão à minha volta, e muitos deles com muitos filhos, e vejo um desencanto, já não vejo aquele brilho no olhar, já vejo alguma rispidez no diálogo entre um e outro, algum cansaço. E eu pergunto o seguinte, porque nunca tive à vontade para perguntar diretamente a estas pessoas que me são próximas. A primeira pergunta é: qual é a raiz disto? Porque é que isto acontece? E por outro lado, como é que isto se cura? Pronto, pegando na sua experiência enfim, e também em tudo esta, já percebi que tem aqui uma profundidade religiosa bastante, ou de fé, não é? Bastante desenvolvida, e provavelmente poderá partilhar aqui um pouco a sua experiência, ou pelo menos a sua visão à luz da fé. Ai, essa pergunta é muito difícil. Eu também me faço todos os dias e quando temos assim amigos em situações mais de crise, pensamos no mesmo. Uma das coisas que eu acho que é fulcral nessas situações é a maior parte das vezes as pessoas falam de tarde demais. E a Maria, por exemplo, tem esse olhar e consegue, se calhar, também por ter mais disponibilidade nesse olhar também, consegue identificar isso. Mas a maior parte das pessoas vive nessa lufa-lufa e de repente, quando se apercebe que caiu nesse desencanto e nesse cansaço, já estão com pouca energia, já não lhes apetece lutar. E era preciso ir muito antes, por exemplo, o Bernardo e eu fazemos os cursos do IFFD, eu acho que a Maria trabalha na AES e já fizemos o curso do IFFD, desculpa lá, mas é que eu sei quem é que a Maria é, porque nós já trabalhámos juntas, mas eu depois explico-lhe porquê, depois mando-lhe uma mensagem. Nós fizemos esse curso no IFFD, também foi na AES, que é o antigo Cenofa, para quem não conhece, mas que vale muito a pena verem estes cursos. E estes cursos ajudam muito a orientar o casal em temas que nós não fazemos ideia que nos vão aparecer. Eu lembro-me de convidar uns amigos nossos e eles iam assim um bocado céticos e depois o Miguel, uma das sessões era a sogra, aquilo é pelo método caso e portanto uma das sessões era a sogra que ia viver para a casa deles. Viver para a casa do casal em questão. Pronto, isto são sempre casos em que a pessoa está a discutir e não tem que revelar a sua intimidade, o que ajuda muito. Portanto, nós pomos a discutir o caso de outro casal. E no final dessa sessão, o Miguel virou-se para a Leonor e disse: Eu não sei porque é que nós estamos a discutir coisas que só nos vão acontecer daqui a não sei quantos anos. E passado para aí 2 semanas, o pai da Leonor partiu a perna e foi viver para a casa deles. E ele disse: Olha, só depois de termos feito aquele curso é que eu percebi, ainda bem que nós fizemos, porque senão eu acho que tinha as malas à porta neste momento. Portanto, eu acho que ajuda muito antecipar as coisas. E era o desencanto e pode-me relembrar a segunda questão. No fundo, a raiz do desencanto, e por outro lado, como é que isto se cura, como é que isto se ultrapassa? Uhum. O que é que a Igreja sugere? Um, eu acho que a resposta está nesta frase do Papa João Paulo II, que é a importância, que é este nosso problema interior, que é a partir do momento em que nós não vivemos a doação ao outro como uma entrega total, nós começamos a fazer cedências e às tantas a pessoa começa-se a afastar daquilo que era o seu projeto inicial. E depois com o agravante de cada filho é uma bênção e é uma alegria, mas também é aquilo que aquela frase inglesa, não é? Que é como é que é ter o quarto filho? Imagina que tu estás a afogar e alguém te passa um bebê. E isto acontece com cada filho que nasce, e depois há um reajustamento do casal, mas eu acho que depois com as vidas hoje em dia loucas, não é? De trabalho, etc. Acho que as pessoas têm pouco tempo para olharem uma para a outra e perceberem onde é que nós queremos ir. Nós temos uns amigos americanos que todos os anos fazem uma viagem os dois. Não sei se estão a ouvir a minha filha a ressonar. Todos os anos fazem uma viagem, eles têm uma frase pirosíssima, mas Where is our love ship going? E de facto aquilo faz algum sentido, porque no fundo eles voltam a olhar para aquilo que foram as promessas deles quando casaram e tentam perceber se, porque para quem não tem um destino, qualquer vento, há uma frase, não é? Para quem não tem, para quem não sabe para onde é que quer ir, qualquer vento
é favorável. Portanto, eles veem se aquilo que eles estão a fazer, se o projeto que eles têm de vida vai ao encontro daquilo que eles tinham idealizado no início. Acho que isso ajuda muito a pessoa a ter tempos em que vai recentrando as coisas. Mas acho que é mesmo a pergunta do século, porque vemos tantos casais desencantados e, enfim, acho que ajuda muito de facto viver as coisas bem, vivermos centrados naquilo naquilo que é a doação verdadeira ao outro, sem cedências, sem estes comentários com o colega ou sem, no fundo, levar a este tema. Mesmo, não sei se podes acrescentar alguma coisa. Não, também da experiência das sessões do Passo a Passo do ano passado, que tivemos aqui 3 convidadas que falaram, a Nani, a minha irmã Ana e a minha cunhada Cristina, que falaram do casamento e da família e que falavam muito também de salvaguardar os momentos a dois, não é? Porque de facto é o que tu dizes, as famílias grandes e as várias solicitações profissionais, sociais, pessoais podem obscurecer a necessidade de ir alimentando uma relação que é a dois e que é para a vida, não é? Porque também os filhos estão com os pais uma parte da vida do casal, mas depois há todo um resto de vida que é necessário alimentar também a relação para que seja cada vez mais profunda e Claro. talvez pode ser menos apaixonada, mas que é um amor muito mais profundo, não é? E, Uhum. e pronto, eu ouvia sempre um sacerdote que dizia que o amor não é cor-de-rosa, é encarnado, porque está baseado também numa entrega de sangue, suor, Sim, sangue e sim. lágrimas. Sim, e eu acho que também hoje em dia as famílias estão, primeiro, um bocado isoladas e depois acho que é mesmo importante rodearmos de bons exemplos. E às vezes isso não acontece, se a pessoa começa a ver. E há mesmo um efeito de escadinha, quando isto está estudado, quando há um casal que se divorcia, a probabilidade de haver um à volta que se divorcia também é grande. E neste caso nem estávamos a falar de divórcio, estávamos a falar de desencanto, mas quando vemos um casal desanimado, a probabilidade dos outros à volta também se sentirem, porque depois há um desabafo, e as mulheres nisto são ótimas, há um desabafo e a outra depois diz, pois eu também, e arrastamos-nos. E a pessoa rodear-se de bons exemplos, mais velhos, mais novos, solteiros, que tantas vezes nos dão ótimos exemplos, mesmo na própria disponibilidade que têm com as famílias e com os filhos e o que aturam os nossos filhos quando pediam não, que não ter paciência. Ajuda muito a ter bons exemplos à nossa volta. Acho que isso também é fundamental. E acho que os casais hoje em dia se isolam tanto, estão sempre a correr para todo lado, e depois aquilo que a Inês dizia, eu acho que ajuda também, que é, e a Maria, se é solteira, de certeza que tem essa experiência, porque eu tenho amigas que quando eram solteiras e eu só tinha um filho, elas diziam muitas vezes, eu fico com o teu filho para vocês os dois irem jantar. Na altura nós não tínhamos grandes capacidades financeiras e então não dava para estarmos a chamar babysitter e irmos jantar fora. E, e ajudava muito, porque essa generosidade ajuda os casais a voltarem a centrar-se e a falarem. E às vezes levar assim uma lista. E uma amiga minha dizia: quando queres dizer alguma coisa ao teu marido, fazes uma lista e depois, só quando vão jantar fora e já estão na sobremesa, já com uns bons copinhos de vinho, dizes-lhe: olha, querida, eu acho que há aqui uma coisa ou outra que eu acho que podias tentar aqui, mas também vê lá, se não sei o quê, tipo, ou seja, não se apanha moscas com vinagre, não é? É com mel. E por isso também saber escolher os momentos. E acho que às vezes também há um desencanto porque há um desgaste grande. As pessoas dizem tudo a toda a hora, não há uma seleção. E nós, como em tudo, temos que escolher as nossas batalhas. Há coisas que são importantes, há coisas que não são importantes. Para mim, ajuda muito a pensar: okay, isto ofende a Deus ou ofende-me a mim? Olha, se me ofende a mim, não ofende a Deus, calhar porque eu estou a ser demasiado suscetível. Pronto, então ajuda também. A mim ajuda-me a pensar assim e perceber aquilo que Deus me pede na minha vocação é que eu levo o Bernardo para o céu e o Bernardo a mim. Então, aquilo que eu tenho que ajudá-lo a trabalhar e ele a mim são as coisas que objetivamente nos afastam de Deus. Aquilo que nos afastam do outro, eu muitas vezes penso, se isto me irrita é porque eu tenho que crescer aqui em alguma coisa. Está a faltar. Ou seja, ele, coitado, se calhar ele até gostava de não ter este defeito, mas ele tem porque eu tenho que crescer nele. Pronto, ajuda assim. Não sei. Bem, Ótimo, como temos, obrigadíssima. obrigadíssima, Ana, como temos menos do que 2 minutos, e se calhar não vale a pena entrarmos na segunda parte, e estamos bastante agradecidas, pelo menos eu estou, Ana, aprendi bastante, Obrigada, e Inês. também me ajuda agora a rezar pelos 6, e foi mesmo muito inspirador, quero-te agradecer, e também agradecer a presença de todas. Temos Obrigada. no próximo passo a passo é sobre a paz, que começa em nós. Começa em mim, começa em nós, é a bem-aventurança da paz. Por isso,
também estão todas convidadas daqui a 15 dias. E pronto, encerramos por aqui a nossa sessão. Está bem? Muito obrigada, Ana. Obrigada a Obrigada a todos. todas. Obrigada Obrigada, também à Ana! Mercedes. Obrigada.